Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Galera, boa tarde. Deu Aquidauanense 3-0 em cima do Operário. Tá no ar o apito final pedindo desculpas. Tivemos problema aqui no início do nosso apito final, mas agora sim, a todo vapor, com a classificação do Azulão pra cima do Galo, deixando o Operário em situação difícil. O Operário não depende mais dele para se classificar. Comentarista da tarde é ele, Hugo Carneiro. Hugo Carneiro, boa tarde, tudo bem? Vitória justa do Aquidauanense? Boa tarde, Thiago, boa tarde, Fernando, boa tarde, amigos ouvintes da Futebol na Canela. Ó, acertei agora. A vitória foi justa, principalmente no segundo tempo, aproveitando todos os erros da marcação do Operário. O Aquidauanense, como a gente disse, o time difícil de ser batido em Aquidauana, né, nos seus domínios. E o aniversariante do dia aprontou de novo ali com o Operário. 3-0, placar justo. Eu acho que se o Aquidauanense dar uma apertadinha, fazia até mais. Muito bem, 3-0. Foi demais ou foi o placar do tamanho do jogo, o Hugo Carneiro? Não, da mesma maneira como eu falei Operário e Dourados que cabia mais pro Operário, hoje caberia pro Aquidauanense no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi ruim. O Jaime aproveitou a única chance que, de fato que o Aquidauanense teve de cabeça. E no segundo tempo o Operário deu muito espaço pro Aquidauanense contra-atacar, né, Thiago? E ali só o Léo Mineiro teve mais duas chances de fazer 2 gols ali. Né, o Keberson e o Jô também tentaram pelo lado esquerdo. A gente vinha cantando isso pro amigo torcedor tanto do Azulão como do Galo, que o Operário tinha que marcar o Keberson e o Jô, e daí numa dessas, no segundo tempo, uma jogada entre eles ali no lado esquerdo de ataque do Aquidauanense, saiu o segundo gol e aí a vaca desandou, né? A vaca foi pro brejo, o time do Operário sentiu, e ali o Aquidauanense poderia ter feito mais gols e ampliado a sua vantagem, né? Agora fica tudo para a última rodada, né, Thiago? Então, só que agora o ponto é que o Aquidauanense está classificado. Claro, Fiel da balança, vai pensar nos seus problemas, né? Como cartões, desgaste. Há quem diga, mas o hexagonal vai começar só no outro final de semana, 10 dias. Mas tem essa questão dos cartões, né? Que quem tomar o terceiro amarelo agora fica fora da primeira rodada. E não vamos nem questionar a questão de lisura de campeonato, nem equilíbrio. É cada um com seus problemas, só que o Aquidauanense que pensa nos dele, né? Não, e outra, por exemplo, o Mauro Jeromel saiu contundido quando estava 2 ou 3-0, não lembro a ordem ali, mas ele saiu contundido. De repente, se foi para poupar, se é alguma contusão, no próximo jogo que é daqui 2 dias, 3 dias, né? Já vai poupar o jogador. Então, assim, isso aí é uma maneira de entrega. As pessoas têm que tomar cuidado com as coisas que falam de entrega, não tá jogando com vontade. Meu, eles classificaram. Agora, problema de quem nos classificou correr atrás, né, Thiago? E o Aquidauanense vai jogar por ele, só por ele. E assim, a gente fala, mas é melhor tirar o Águia. Vai ter gente que vai falar que é melhor deixar o Operário de fora. Se eu fosse torcedor do Azulão, cravaria, era melhor deixar os dois de fora. Hugo, eu tive... eu vou preservar a fonte, mas eu tive de um diretor operariano, que inclusive está na escuta, a impressão do seguinte: ele disse isso. Cara, eu queria que o Operário tivesse ganho do Dourados por 1-0, porque esse placar de 3-0 pode fazer o time subir no salto, achar que são demais. Não sei se subir no salto, até porque o Operário é irregular. Desde a temporada passada tem sido um time irregular. Acho que time regular é o Aquidauanense, que toma poucos gols, que ganha ali de 1-0, a gente pra gostar ou não. Costa Rica regular. Costa Rica, Dourados, que o Águia Negra também. Dourados, aí esse ano destoando, né? Dourados, apesar do 3-0, é um time regular. O Operário, em nenhum momento, foi um time regular nas 2 últimas temporadas. Não, é só olhar 3 vitórias em casa e 3 fora. Exatamente.
só ganhou fora do Novo, que não conta porque o jogo foi no Morenão, em seu estádio, teoricamente, porque o Novo estava jogando no Jacques da Luz. Agora, você acha que iludiu o resultado ou o desempenho, ou é questão de postura do Dourados? Porque eu tenho defendido sempre, na minha opinião, tá? Não que eu seja o dono da razão, mas que o Dourados não competiu a vera, porque já estava classificado pensando em seus problemas. Hoje o Aquidauanense não. Mesmo o jogo tendo sido ruim no primeiro tempo, acho que o segundo tempo foi bem melhor, o Aquidauanense competia e valia a vaga para ele também, aí o Operário sucumbiu. Você pode, no caso do Aquidauanense, assim, isolado, vou isolar ele dessa briga aí, tá, Thiago? Você pode questionar o futebol jogado, você pode questionar o esquema tático, mas competição nunca. Esse time é muito competitivo. Entendeu? É muito competitivo. É o jeito que joga. Eu até vislumbrando aí uma classificação desses 4 que já estão lá dentro, não acho que seja difícil assim o Costa Rica de um lado e o Aquidauanense do outro começarem a galgar posições no hexagonal e irem para a disputa do título. Não tá longe disso. Eu vejo o Costa Rica muito bem em casa. Eu acho que precisa mostrar um pouco mais fora, né? E o Aquidauanense é aquele negócio. Consegue seus objetivos em casa e vai buscar os pontos que precisa fora. Para um hexagonal, que é a próxima fase, que na verdade é pontos corridos, esses resultados normalmente de ganhar em casa e buscar pontos fora, ajuda muito a ser campeão. E agora, um grande abraço pro Christian Camilo que tá na escuta. Obrigado, Christian, de cabeça inchada, bom operariano. Aliás, cabeça inchada em dobro, né? Porque ontem o Palmeiras perdeu o título da Supercopa e hoje o Operário fica em situação difícil. Obrigado pelo carinho da audiência. E agora, Hugo, o Operário. Primeiro, acho que tem que se concentrar em jogar sério e fazer sua parte, que é vencer. Não dá pra pensar em Aquidauana quinta-feira. Tem que pensar no Morenão, porque eu entendo. Se a pessoa, se o Águia não vence e o Operário se enrola nele mesmo, porque pode. Eu não acredito, tá? Eu tenho dito isso porque é uma informação que o Operário, se não ganhar, o Águia tá classificado, independente do que acontecer. O Operário tem que ganhar o jogo e depois ver o que vai acontecer em Aquidauana. É bem isso, o Operário tem que se concentrar e vencer, nem que seja por 1-0, o novo Operário. O Águia Negra só dependia dele, perdeu pro Dourados, né? Aí o Operário só dependia dele e perdeu pro Aquidauanense, né? O grupo da morte. E aí o time que tá classificado, o líder, teve um lance neurótico lá em Dourados, dessa história de sai ou não sai o treinador, né? Esse grupo é da morte mesmo, esse grupo é meio louco, cabuloso, né? Como diz lá em Minas, né? O Cruzeirão cabuloso. Mas tanto o Águia Negra quanto o Operário tem que pensar única e exclusivamente em seus jogos. O Águia entrar lá em Aquidauana pensando em repetir o resultado da final do ano passado e o Operário colocar uma sacola no Novo, né? Porque eu acho que é a única chance do Operário conseguir a classificação. Aí depois que acabar o jogo a gente vê o que aconteceu lá em Aquidauana, né? Ah lá, o Thiago tá falando com o Mauro? Isso, nós vamos falar vamos para Aquidauana. Mauro Marino tá na escuta conosco após a classificação e essa vitória inquestionável por 3-0. Mauro, primeiro parabéns pela vitória, pela classificação. Qual que é o teu sentimento nesse momento aí no vestiário do estádio Noroeste? Tudo bem? Tudo bem, Thiago, tranquilo. A felicidade de todos, né, Thiago? Jogadores, comissão técnica, diretoria, o presidente, a equipe, parabéns, né, pela entrega. Que eles entregaram hoje desse campo foi muito importante, né? O resultado que nós esperávamos que era uma vitória, ela aconteceu. Então nós estamos muito felizes pela classificação, né? E a equipe conseguiu fazer uma grande partida, Thiago. Mauro, a gente percebeu um primeiro tempo muito ruim das duas equipes, mas o Aquidauanense levando a melhor na bola parada, que inclusive foi o que aconteceu no primeiro tempo. Na bola parada saiu o gol. E voltando para o segundo tempo com vontade de acabar logo com o jogo, perdendo 3 oportunidades no mesmo lance. Como é que foi esse papo no intervalo e por que o time voltou tão mais ligado e com mais apetite no segundo tempo, mesmo já ganhando o jogo? Então, Thiago, o Glauber colocou um Operário diferente das últimas partidas, né? Ele vinha jogando um 4-2-3-1, né? E hoje começou com o Ferrari, entre os dois zagueiros, fez três zagueiros, tirou o João Paulo da beirada, que jogou de beirada contra o Dourado, veio para a direita, Marqueta, e trabalhou com 4 jogadores e apenas o Obina na frente, né? Então, eu tive alguma dificuldade no início, e na parada técnica a gente conseguiu encaixar esse 3-3-1 dele, né? E aí ficou melhor para a gente jogar, né?
A questão de atacar continuava a mesma, mas o encaixe da marcação tinha que ser de acordo com o que o adversário estava oferecendo para a gente naquele momento. Mas aí na saída do Maurício, ele colocou o Vinícius e voltou a jogar no 4-2-3-1. Aí voltou o encaixe normal nosso, nós vimos trabalhando, né? E terminou o primeiro tempo assim, e no retorno para o segundo tempo facilitou mais, porque o pessoal está acostumado já com essa forma de marcar, né? O 4-2-3-1. E a equipe ficou focada, foi o que nós pedimos, né, Thiago? Para que voltasse, não dando espaço para os zagueiros, não dando espaço para os volantes, né? Porque cobrindo essa bola, na saída de bola, porque era importante para a gente manter a compactação do bloco ofensivo. E foi o que aconteceu. Técnico Mauro Marino está falando conosco após a vitória e classificação do Aquidauanense 3-0 em cima do Operário. Comentarista do jogo foi Hugo Carneiro, que vai te fazer uma pergunta, Mauro. Ô Mauro, beleza? Boa tarde, como é que você tá? Parabéns pela classificação. Sabedores que o Aquidauanense tinha 2 partidas para ganhar uma e se classificar, primeiro contra o Operário e depois contra o Águia, penso eu, né, no tua semana, durante o seu trabalho durante a semana, que não podia arriscar e deixar para o último jogo essa classificação, né, Mauro? Porque 2 jogos em casa, você perdeu a classificação, fica perigoso, né? O lance era decidir hoje mesmo, né, Mauro? Com certeza, hoje o que tinha que... A ideia do vestiário, na seleção, expliquei aos jogadores, né? Depois da derrota do Águia, eu não poderia deixar passar essa oportunidade já de carimbar a classificação hoje e não transferir para o jogo contra o Águia na quinta-feira, né? A pressão passaria a aumentar mais, né? E poderia até atrapalhar emocionalmente, mas graças a Deus a equipe se comportou e nós carimbamos a classificação hoje. E agora, o restante da semana tranquila, depois do jogo final aí para encerrar essa fase classificatória contra a equipe do Águia. Mauro Marino, boa tarde, é o Fernando Blanc. Mauro, agora você tem um jogo para cumprir tabela. Você pretende rodar a equipe, colocar para jogar quem não jogou ainda, descansar alguns jogadores, ou você vai à Vera? Não, a gente tem uma programação de recuperação dos atletas, né? E só vamos tirar mesmo questão de alguma lesão, mas a intenção nossa é manter a equipe, o Fernando, porque até mesmo o Aquidauanense começa a crescer e você começar a modificar muito, aí acaba caracterizando a equipe para a próxima fase, né? Então a intenção é somente se haver necessidade mesmo de questão de ordem médica, alguma coisa assim, entendeu? Tirando isso aí, nós vamos procurar manter a equipe. Ô Mauro, para te liberar, eu quero saber o peso que vai ter na sequência do seu trabalho e no trabalho do Aquidauanense, a vitória da maneira que foi uma vitória importante. Aliás, alguns, eu discordo e acho que a minha equipe massacrantemente também discorda, alguns disseram que o Operário era favorito depois da atuação quinta-feira. Eu achava que não, porque entendo que o seu time é mais regular do que o Operário. Aí ganha como ganhou hoje, carimba a classificação dessa maneira. Como manter concentração e pés no chão, porque é uma vitória muito importante, que dá uma moral danada, mas que também pode fazer perder a mão, né, Mauro? Com certeza. A gente tem que manter o foco, a humildade. Apenas conseguimos classificar a equipe para a próxima fase, e ter um jogo difícil na quinta-feira. Os jogadores estão bastante conscientes disso aí, entendeu, Thiago? A gente não trabalha com empolgação, nada, a gente, do dia a dia, a gente conversa bastante com eles aqui. Eu tenho certeza que, lógico que para a imprensa, para o torcedor, cria uma expectativa maior, né? Que aumenta a responsabilidade. Mas nós vamos ficar aí quietinhos, como um patinho feio, nessa chave difícil que foi montada agora aí, né? Nessa fase classificatória, com humildade, pé no chão, e muito foco, e muito trabalho, entendeu? Muita conversa, muito ajuste, sempre procurando equilibrar o emocional com a parte coletiva, a parte individual, conversando muito para ajustar a equipe taticamente, sempre procurando ter humildade de estudar o adversário para ter um encaixe na marcação, entendendo? Isso é fundamental para a gente ir crescendo aos poucos, né, no final dessa fase classificatória e iniciar a fase do hexagonal aí com uma regularidade e uma crescente. Ô Mauro, para descontrair um pouquinho, tem um meme rolando aí no WhatsApp de você trocando os passinhos. Você gosta de dançar um pagodinho, Mauro? Meu Deus do céu, essa aí é antiga, pô.
Foi o dia que teve um churrasquinho, um pessoal aqui do estádio aqui, né? E a gente também é ser humano, né, Thiago? Eu gosto de ouvir uma música, uma cervejinha, sempre na hora certa, no momento certo, as pessoas certas, né? Mas isso aí é a parte, né? Olha, Mauro, parabéns pela vitória, pela classificação. O hexagonal começa logo ali e a gente espera, não muito depois desses dias, se Deus quiser passar toda essa turbulência aí de pandemia, a gente poder dar junto. Parabéns pela vitória e pela classificação, Mauro. Tá, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo por ter falado com vocês aí. Um abração. Tá aí, Mauro Marino, técnico do Aquidauanense, passando. E aí, Hugo Carneiro, as palavras do técnico Mauro Marino, analisando essa boa vitória por 3-0, me parece muito consciente, muito tranquilo, né? Consciente e tranquilo como o time dele, né? O dia que eu vi o Aquidauanense sendo goleado, eu vou falar que é diferente, né? Porque o time dele é bem postado, bem controlado. Às vezes, em alguns jogos, cria poucas chances, né? E consegue ir lá e conferir. Eu acho que isso é uma característica do time do Mauro. E aí hoje o Operário deu esse espação gigantesco pro time do Mauro contra-atacar dentro de casa. Tomou mais 2, podia ter feito até mais. Mas por enquanto parabéns ao Aquidauanense, que não podia ficar de fora do hexagonal entre os 6 melhores times do estado. Um abraço pro Anderson Ramos. Agora é torcer pro Aquidauanense. Só torcer pro Aquidauanense não basta, né? E o Operário vencer seu último jogo. Pois não. Agora, ainda dentro da entrevista do Mauro, para você ver como como o futebol não é uma ciência exata, né? E como mesmo os profissionais, e esses profissionais de verdade, não o que alguns querem impor, os profissionais de verdade, eles pensam diferente, né? Por exemplo, o Robson pensou em girar o elenco. O Mauro já pensa em manter para entrosar. Sim, sim. E se você for pensar bem, o Mauro vem com o Três Lagoas também fazendo os mesmos números de jogos que o Dourados fazia lá. Então tem o mesmo número de jogos. Então assim, a gente vem tendo ali muitos jogos tanto para Três Lagoas, para Aquidauanense, como para Dourados. Então eles precisam descansar, uns pensam em descansar e outros pensam em dar ritmo de jogo. Ou seja, cada um tem uma maneira diferente de pensar. Abraço pro Atileu Eugênio. Cadê meu abraço? Tá carentão, meu menino Atileu Eugênio, lá na redação. Ai, Agora, que como tem jornalista que torce errado, hein? Não, vou fazer o quê? Nossa. Abraço pro Atileu Eugênio. Hein, Átila? Átila que vai nos enviar um pedestal, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui se é um pedestal. Para eu não falar bobagem. Um tripé. Esse que vai me mandar um tripé porque eu só gravo vídeo em pé, né? Grande Atileu Eugênio. Paulo Bento, Aquidauana tem que matar o Águia. Eu também acho. A hora é essa. O Gilmar Matos, estou ouvindo, sabe tudo, Mauro. Só não coloca em prática. Verdade. Patinho feio, time humilde, tem um dos melhores elencos. Mas quem falou isso? Não, o Mauro falou que é o patinho feio da chave. Eu discordo. Não, tá. Acho que ninguém em sã consciência falou que o Aquidauanense não passaria de fase. Não, acho mas que ninguém. Quem falou que não põe em prática? O Gilmar Matos. Ah, o Gilmar, não. Acho que o Gilmar fez analogia, porque o Mauro falando de futebol, você tem uma frase perfeita. Lembra muito o Mano Menezes. Isso aí. O problema é pôr em prática, acho que é nesse sentido. Eu acho que do Mano é mais difícil ainda, porque o Mano joga com jogadores de muita qualidade. Foi técnico de jogador de muita qualidade. Assim, o Mauro, ele tem a teoria, a prática é diferente. Precisa dos jogadores para colocar em prática também, né? Agora tem uma piada pronta pro Gilmar Matos. Viu? Diga. O terço final funcionou hoje, Gilmar Matos. Funcionou, Gilmar. O terço hoje, principalmente porque tinha jogador do Operário ajudando ao terço a funcionar. Um abraço pro Tony Montalvão. Samuel Duarte tá mandando mensagem de áudio, já eu escuto. O Anderson acho que foi feliz, né? Torcer não basta. Vai ter que fazer a sua parte, entrar concentrado. Porque se lembrar do 8-1, pode se complicar. Na minha opinião, você tem que jogar com seriedade como se o Novo Operário fosse o líder da competição, Hugo Carneiro, e jogar a vida. Você lembra alguns jogos que, por exemplo, teve uma Olimpíada que o time feminino do Brasil meteu uma goleada na fase classificatória, disputou a final com a equipe e perdeu? No vôlei, também a mesma coisa, o futebol coletivo é assim. Se você entrar achando que o adversário é ruim, só achando e não mostrar que ele é ruim, você vai se complicar. Então eu acho que antes de torcer, o Operário precisa jogar bola, fazer os gols que precisa fazer, na hora que acabar o jogo, quanto que tá lá. Eu acho que é isso que é a missão do Operário. Um abraço aqui pro Marcos Araújo, presidente do Dourados. Já nós vamos bater um papo com o Robson Matos. O Azés Pereira aqui, felicíssimo. Será que o Operário
entregou o jogo também, kkkk. Pois Cara, é. não. Esse grupo é neurótico, esse grupo não é da morte, Moisés ele é neurótico. felicíssimo. Não, foi feliz, porque Lógico. tem cara que eu vou falar pra você uma coisa. Cara, alguém dizer que o Dourados, primeiro que o Marcos me parece uma pessoa muito séria, né? Por enquanto, ele vai acertar, vai errar como todos nós. E o Robson a gente conhece aqui de perto, mais sério ainda. Alguém falar que o Dourados entregou o jogo, cara, o que eu ouvi de gente dizendo que o Dourados entregou pra prejudicar o Águia Negra, porque o Marcos, o Virgílio não se dão com o Casca ou com o Ilie, cara, pelo amor de Deus, é futebol, galera. É futebol. E eu vou repetir, quem precisava ganhar o jogo era o Operário. E fez eu bom não jogo. me dou com o Thiago e tô aqui do lado dele. Eu também não gosto de você, nós estamos aí há alguns anos. Outra coisa, um recadinho pro Robson. Fica aí no Dourados. Calma, ele vai entrar, você pode falar isso ao vivo pra ele? Não, vou falar agora, antes, pra ele já se preparando. Fica aí no Dourados, porque se você virar jornalista e vir pra nossa equipe, você só vai crescer pros lados, igual o Thiago e o Fernando, porque de futebol você sabe tudo, meu amigo. Bem lembrado. Entendeu? Agora é o seguinte, o Marcos tá ouvindo, eu vou dizer isso. E pro Marcos, entendeu? Foi um gol contra que o Marcos fez. Robson Matos, já você fala, porque o Robson Matos tá na ponta da linha conosco, até porque ele nos solicitou ontem falar novamente, porque no entendimento do Robson ele cometeu um erro e nós todos somos passíveis de errar ou tentar nos explicar de uma maneira melhor. Robson Matos, primeira pergunta. Você tá mais calmo hoje? Boa tarde, bem-vindo de novo à Rádio Futebol na Canela. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a toda a equipe, Blank, Paulinho, Marcelo, Robert, né? É o Hugo que tá aqui hoje, viu? O Hugo, grande Hugo Carneiro, o Visão de Águia. Aos seus ouvintes, né, que são muitos aqui no estado e fora do estado. Quero te agradecer, Thiago, pela oportunidade. Eu estou um pouco mais calmo hoje, realmente. E por isso eu pedi a você que a gente tivesse esse tempo. Eu preciso me retratar, né? De repente, no calor da emoção, e eu fiz uma colocação em uma das perguntas que você fez, e eu acho que não soou bem, né? Principalmente, eu quero deixar bem claro que eu tenho um respeito muito grande pela imprensa. Vocês são muito importantes no nosso trabalho, vocês são aqueles que proporcionam o nosso trabalho no estado, no país e até no mundo. Então, se eu cometi alguma gafe como eu cometi, eu preciso esclarecer isso, né? Quando eu disse que a imprensa tinha comentado, a imprensa de Dourados, que nós tínhamos vendido o jogo, não foi isso que aconteceu, não foi nada disso que aconteceu. Alguém, né, algum torcedor, eu não sei quem, muito próximo ou longe, não sei, do nosso presidente do DAC, chegou a comentar com ele pela forma tão ruim que nós jogamos contra o Operário, chegou até a comentar, entre aspas, que nós, né, parecia que nós tínhamos entregado o jogo, e não foi isso que aconteceu. Isso me irritou muito, porque esse comentário que eu ouvi, porque não é verdade. A gente trabalha com seriedade, a gente tem ética, a gente tem profissionalismo, né? A gente tem conduta, a gente tem princípios, e de repente, da forma que eu me expressei, pareceu que foi a imprensa de Dourados que tinha me falado. Não foi a imprensa, não foi ninguém da imprensa de Dourados, Campo Grande. Isso foi um comentário que tendo com o meu presidente, né? Isso deixou ele muito irritado também, porque ele é uma pessoa do bem, o Marcos é uma pessoa do bem, assim como nós somos. E eu gostaria de deixar bem claro isso nos seus microfones, aos seus ouvintes, aqueles que nos acompanham, né? Porque de repente não ficou bem a forma que eu me expressei. Ô Robson, ontem você estava bastante aborrecido, e a informação que chegou e nós apuramos, inclusive você confirmou, é que você teria entregue o cargo, jogadores teriam reunido contigo pedindo para você continuar, e teria uma reunião hoje com o Marcos Araújo, presidente e a direção do Dourados. Como é que foi essa reunião? Você segue? Você não segue? Qual é o futuro do Robson? Então, o Marcos é uma pessoa do bem, é uma pessoa muito, muito bacana, é uma pessoa que tenta fazer o bem no futebol, e está militando agora como presidente, né? E ele está se recuperando agora, já está bem de saúde. Mas realmente acho que algumas pessoas, e ele é uma pessoa que compra a briga, né? E acho que algumas pessoas devem ter feito algum tipo de comentário que mexeu no emocional dele, e não foi bom para ele, né? Inclusive isso que eu acabei de dizer para vocês, a questão de venda de jogo, coisa parecida, né? Da forma mal que nós jogamos, né? Então realmente a gente teve uma má interpretação daquilo que foi colocado numa conversa, por isso que eu digo,
da brincadeira do telefone sem fio, nada melhor do que você sentar e olhar olho a olho e conversar com a pessoa, né? É melhor do que o telefone sem fio, porque o telefone sem fio, as informações, elas passam muito adicionadas, com muita coisa, subtraídas, né? Então nós tivemos uma conversa, os jogadores realmente se reuniram, me pediram para a gente continuar no trabalho, né? A gente conversou com a diretoria, conversamos aí, o nosso diretor, o Vigílio, conversou também com o Marcos, né? Porque o Marcos está em plena recuperação, e nós resolvemos, vamos nos reunir quarta-feira, juntamente com o grupo, e vamos conversar a diretoria, a comissão técnica e os jogadores, de forma muito fundamentada, muito adulta, né? Para a gente continuar o trabalho que a gente está fazendo, né? Que nós temos, assim, possibilidades de fazer realmente ser surpresa esse ano e conseguir, de repente, aquilo que se projetou desde o início. Então, dentro de uma maturidade, né, nós já temos mais de 50, não somos mais jovens rebeldes. Acho que nós temos que entender quando erramos ou quando acertamos, né? Claro que eu não fujo dos meus conceitos, mas quando há uma interpretação errada do que é colocado e um esclarecimento de forma adulta, a gente precisa realmente dar um passo para trás e ver o que é bom para o bem comum, né, Thiago? Isso faz a gente até crescer como ser humano. Mas, a priori, a gente está se representando quarta-feira lá no DAC, a gente deu uma folga hoje e amanhã para aqueles que vinham jogando, quem não está jogando está fazendo um trabalho mais específico, e eu vim para Campo Grande fazer alguns exames de saúde, eu preciso fazer uma cirurgia após o campeonato, e quarta-feira nós vamos estar nos reunindo novamente e resolvendo todo esse problema que teve, e apagamos isso, passamos uma borracha e prossigamos com o mesmo objetivo, né? Ô Robson, tô com o Hugo e com o Fernando, já ambos vão perguntar para você. Até escrevi a coluna hoje, porque a gente conhece você muito sincero, a gente vê também no presidente Marcos Araújo muita sinceridade, né? E é óbvio que qualquer relação, seja ela de amizade, relacionamento afetivo, de trabalho, vão surgir rusgas, que precisam corrigir a rota, né? Esse é o entendimento de vocês dois, porque eu vejo que nesse momento, caso uma saída sua, por troca por outro profissional, quem sairia prejudicado seria o Dourados, na minha visão. O entendimento de vocês vai caminhar de uma maneira bacana, realmente olho no olho, vocês acertaram, porque eu penso que se ficou alguma coisa pendente, pode estourar coisa maior lá na frente. Não há realmente nenhum problema do Aravante? Não, eu creio que já foi tudo resolvido, né? O que você bem disse, eu gosto muito desse seu posicionamento, você sabe que eu sou fã do seu programa por causa disso. A gente tem que resolver as rusgas, porque é nesse momento que a gente cresce, né? Quando a gente tem tendências, onde a gente tem falhas, onde um falha, o outro falha, a gente precisa reconhecer os erros e cada um se abraçar e seguir à frente. O Marcos Araújo é uma pessoa que eu estou conhecendo agora, convivendo agora. Ele tem uma personalidade muito parecida com a minha, uma pessoa muito objetiva, muito sincera, só que eu aprendi, acho que eu tenho mais tempo no futebol dentro do campo, são 27 anos, né, como comissão técnica, tirando os 8 anos que eu joguei. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de experiência que ele, no sentido de segurar um pouco e não me expressar em determinados momentos. Mas também quando a gente explode, a gente causa um furor danado. Mas o que o Marcos quer, é o que eu quero, o que o Vigílio quer, o que o Marcos e eu queremos, nós queremos prosseguir. E a gente viu que, eu particularmente vi, que tudo que aconteceu poderia causar um dano muito grande, inclusive, não só no projeto, entendeu, Thiago? Mas na vida dos jogadores que estão nesse projeto, né? Então nós temos lá 25 atletas, 25 famílias, crianças, enfim, a gente tem que pensar no contexto, não no individual. Se eu fosse pensar no individual, eu não poderia trabalhar no futebol. Então, a minha parte de erro, onde eu errei também, se errei, eu já pedi desculpa a eles, né? Nós tivemos uma conversa. E eu acredito que tudo isso aí é apagado e a gente prossegue para o mesmo alvo. E se houver mais algum problema para frente, nós precisamos resolver da melhor maneira possível. Mas eu acredito que não vai haver, porque o objetivo é um bem comum. Nós queremos o bem comum, o bem para todos, né? E aí o ego não pode ter. Nós temos que ter tranquilidade,
respeito, ética, né? Para a gente poder fazer o futebol nesse clube que está nascendo e que eu espero que esse clube cresça, se fundamente e cresça, porque o nosso estado precisa disso, né, Thiago? O Robson Blanc, duas coisas que eu vou falar. Eu conheço o técnico Robson Matos há 19 anos. Então, quem não conhece a história do técnico Robson Matos é ignorante, tem que estudar e pesquisar o perfil do profissional, como ele trabalha, de que forma ele trabalha. E outra coisa, quando se fala que o Dourados vendeu o jogo, é porque não conhece a história do Robson Matos com o Operário, da forma que ele foi preterido do Operário, e o Robson Matos poderia perder para qualquer time do mundo, menos para o Operário naquela altura. A gana de mostrar trabalho é grande. E você não é um profissional que aceita interferência. Quando você deu a entrevista onde eu estava ouvindo, eu falei em off com o Thiago, antes de a gente souber que você tinha entregado do cargo, para mim o Robson entregou o cargo, porque ele não aceita interferência e não aceita esse trabalho. O que fez você voltar atrás, Robson? Bom, Fernando, primeiro eu te agradeço, né, porque realmente você é uma testemunha ocular daquilo que a gente começou a fazer aqui no estado em 2001, logo depois da saída do Sênior em 2000, aí no Taverópolis, né? A gente vai amadurecendo, eu já estou com 52 anos, então naquela época eu tinha 30, e você vai amadurecendo, mas sem perder os seus princípios, né? A mudança de rota, aquilo que vem na nossa cabeça, que veio ao meu coração, foi realmente quando você tem um grupo que se reúne e diz assim para você, poxa, nós temos você como um pai, pô, você vai abandonar o seu filho? Então, os seus filhos, né? Então, poxa, eu que não tive a felicidade de ter filhos, né? Por um problema que eu possuo, né? Na questão de produção de filhos, de gerar um filho, né? E aquilo me comoveu muito. Então, a gente começou a pensar que além do esporte em si, daquilo, do título, da gana de ganhar, existe sim um respeito entre seres humanos que foi conquistado com muito trabalho, com muita integridade, com muita ética. Então, quando você vê os atletas falando assim com você no olho, isso é coisa que te motiva, é uma coisa que mexe na sua alma, porque não é só futebol, o futebol é mais do que o futebol, por isso que o futebol nos apaixona. Futebol são relacionamentos, né? São convivência, são quando o atleta fala para você dos problemas que ele tem em casa, com o filho. Então, cara, vem uma responsabilidade, parece que o lado educador, né? O lado educador que nós temos. Então, isso também pesa, né? E sem contar que o Vigílio, o Marcos, né? Eles são pessoas do bem, são pessoas que querem o bem, né? São pessoas que militam para o bem, entendeu? E eu sempre digo ao Marcos, não se relaciona no futebol com pessoas do mal. Existem muitas pessoas do mal ainda no nosso estado, eu digo a nível de gestores. Mas eles são pessoas do bem. Então, isso foi uma grande lição para todos nós, para nós crescermos. Agora, realmente, quando o grupo se reúne e me qualifica dizendo que um pai não pode deixar os seus filhos, aquilo independente de título, aquilo independente de dinheiro, né? São coisas que mexem muito com a sua alma, né? Com seus fundamentos, né? Então, é por isso que nós tivemos uma conversa depois e resolvemos passar uma borracha nisso e caminhar, mas sempre seguindo hierarquia. Eu sei que acima de mim existe uma diretoria, existe um gerente de futebol, existe um presidente, né? Existe toda uma diretoria que eu vou precisar respeitá-los sempre. Assim como eles sabem que eu, como treinador, tenho meus conceitos e eles terão que respeitar também para a gente ter uma harmonia legal. Então isso foi colocado, foi falado. Eu acho que realmente, pelo que a gente conversou, houve uma interpretação errada do que foi colocado da minha parte e da parte dele. E aí a gente acertou tudo, passou uma borracha para o bem comum, para que o projeto siga e as coisas aconteçam, né? Robson, o Carneiro está conosco e vai perguntar a você. Fala, Hugo. Boa noite, Robson, tudo bom? Tudo bem com você aí? Hoje eu estou reconhecendo a voz do Robson que a gente conhece, ontem estava meio diferente. Só explicando aqui para a galera, Robson, você que falou aí do tempo que você tem de futebol, né? Essas discussões, normalmente, internamente, elas são comuns, né, Robson, dentro do clube, né?
Eu acho que o grande erro foi que a discussão se externou, né? E aí todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo ali. Nessa época de polarização que a gente vive, que é tudo um para um lado e um para o outro, né? E aquela, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe sobre vacina, todo mundo sabe de futebol, todo mundo sabe de política. Foi, acho que um gol contra do Dourados ontem, essa discussão toda, não foi não? Não, eu vou discordar de você. Eu acho que no futebol isso não é comum, não. Isso aí não é comum, não. Existem os clubes que eu já trabalhei aqui fora do país. Sempre que eu vou, eu sempre sou muito objetivo em falar da forma que eu trabalho, né? Eu cometi um erro com um time que eu amo na capital, onde eu não me expressei dessa forma quando fui contratado. Mas eu tive uma lição. Então, quando eu cheguei, eu disse, bom, a gente trabalha dessa forma. A gente tem conceitos e princípios, né? Eu não acredito que treinadores aí de time de Série A, B ou C, vão aceitar alguma forma de descontrole de informações. Eu digo assim, você pode ter uma reunião com a sua diretoria, com a sua presidência, e serem discutidos tópicos, né? De repente, há uma visão deles que não entendem de futebol, no sentido de são gestores, né? São empresários, mas a gestão de futebol é outra coisa. Se fosse assim, eu seria gestor de uma grande empresa e a empresa expandiria. Não, eu sou gestor daquilo que eu estudei, daquilo que eu me especializei e daquilo que eu sei fazer, que é o futebol, dentro de campo. Então, quem está gerindo um clube tem que entender que ele vai contratar alguém e ele precisa confiar nesse alguém, né? Dentro dos jogadores que foram trazidos, e dar tempo para que as coisas se construam, porque o futebol, ele precisa ser construído, né? Então, assim, essas coisas não são comuns e não é muito comum em clubes, e eu acho que quando a gente se expressou ontem no quesito da conversa e tudo mais, quando eu dei a entrevista, a gente falando que eu estava muito irritado, aquela coisa toda, eu não tinha ainda tido uma conversa com ele, com o Vigílio principalmente, sobre a interpretação daquilo que foi colocado. Eu acho que seria um gol contra se hoje, mesmo com as coisas sendo esclarecidas e de forma coerente e adulta, né, eu continuasse batendo no ego, dizendo assim, pô, eu sou intocável, ninguém pode tocar em mim. Não é isso. A gente tem que reconhecer que houve uma má interpretação daquilo que foi colocado. A gente falou, espero que isso não aconteça mais. Houve um esclarecimento de que não há dúvida naquilo que a gente pensa sobre futebol. Você pode ter uma reunião de comissão técnica e diretoria, onde os diretores coloquem as suas ideias, as suas formas de pensar, só que eles não estão no gramado o dia inteiro, né? Eles não estão vendo o desenvolvimento daquilo que o atleta pode prever, pode dar. Então, eles precisam confiar naqueles que estão ali, no setorial de campo. Então, eu acredito que nós vamos agora, com tudo que aconteceu, principalmente a parte do tripé, comissão, atletas e diretoria, e pela experiência de futebol que a gente tem, eu acredito que isso só vai fortalecer o grupo ainda mais. Por quê? Porque houve um esclarecimento e isso foi colocado para fora, no sentido de que realmente somente as pessoas fortes, elas conseguem viver em atrito, se regenerar, entender quem errou, quem deixou de errar, quem deixou de acertar, se resolverem e continuar algo para o bem comum, entendeu? Essa é a minha opinião. Não, desculpa, eu acho que eu não fiz a pergunta correta. Eu perguntei no sentido as discussões e divergências existem muitas entre os dirigentes, diretores e o técnico de futebol, entendeu? E o que eu quis dizer é o seguinte, é que se existir, né, como o assunto que teve do Dourados, no final, lá no campo, quem tem que decidir é o treinador. Porque se não for assim, o diretor vai lá e dirige o clube, correto? Até porque se ele está achando que seu trabalho é ruim, ele tem o direito de passar a caneta e te demitir, não é isso? Mas o que eu quis dizer as divergências de situações e ideias podem ocorrer e ocorrem dentro de um clube de futebol. Mas precisa verdade. Ser bem claro quem decide o que e onde, né? Exatamente. Eu também procurei responder exatamente o que você está falando. A divergência de ideias e conceitos, né? Ideais, sempre vão existir, porque a gente vive num país democrático, onde cada um pensa uma coisa, cada um crê, tem uma fé, e a gente precisa entender essa polarização. Agora, só que nós temos que ter a noção, nós temos que ter o entendimento de que
em determinados setores, né, eu não posso ultrapassar o meu limite, por mais que eu tenha caneta, ou por mais que eu tenha um apito dentro de campo, né. Eu acho que ideias é muito interessante, porque um clube de futebol você precisa de vários olhos, você precisa de várias cabeças, mas pensando em cima daquilo que diz, digamos, no futebol, a ciência. Porque se nós não usarmos a ciência do esporte para fazer o futebol, eu vejo o Mato Grosso do Sul o único estado da confederação que eu conheça onde a ciência é desprezada, né? Tanto é que eu vejo o Thiago cobrar muito quando temos cursos aí de treinadores, e os treinadores aqui não acham que sabem tudo. Então, nós que seguimos a ciência, a gente precisa passar isso também para a diretoria, né? Para gestores, para presidentes, né? Porque a gente já está dentro dessa área há um bom tempo. Então é aí que causam as divergências. E essas divergências, elas precisam ser respeitadas, a gente precisa se respeitar mutuamente e chegar a um consenso. Então, dentro dessa desinformação que aconteceu entre a minha parte e do presidente, nós resolvemos, eu entendo que ele é o presidente, é o majoritário, e ele me disse, né, que realmente esclareceu através do Vigílio que houve uma má interpretação daquilo que foi colocado. Poxa, e eu, depois, mais calmo, depois da adrenalina, né, muito chateado, porque não a imprensa, mas pessoas que chegaram até ele para falar que talvez parecia que a gente tinha vendido o jogo. Isso não é comentário que se faz, isso é uma falta de respeito para quem planeja o futebol até as 3 horas da manhã. Eu não tenho vida social. Quando a gente está num campeonato, a gente não tem vida social, entendeu? Então essas situações mexeram muito com o meu emocional. E ele não tem culpa, ele só reproduziu uma notícia, né? E aí a gente foi acertando, fui aparando, vendo as arestas. Eu acho que nessa questão de interpretação, realmente eu possa, de repente, ter falha, ter interpretado algo mal. A gente passou uma borracha, a gente se alinhou através do Vigílio, porque ele ainda está em recuperação, não, o nosso presidente ainda está em recuperação, mas o Vigílio fez esse meio campo, e a gente eu olhei para o bem comum, entendeu, Hugo? Porque com 27 anos de futebol, eu digo que título é muito importante. Eu tenho alguns títulos na carreira, estão aí 18, 19, dentro como comissão técnica, no Brasil e fora do país. Mas é muito mais importante também esses relacionamentos. Você ouvir que o grupo, né, os jogadores, eles estão te reconhecendo como um educador, um orientador, um pai, que tem levado eles a entender, principalmente, o que é futebol. Isso não é politicagem, porque eu trato eles muito duramente, né? Eu sou um cara muito rígido e muito disciplinador naquilo que eu faço. Então, assim, até para a gente ficar, amadurecer como a gente amadurece nos relacionamentos, a gente passou a borracha, vamos seguir respeitando as hierarquias, vou continuar respeitando o presidente, respeitando o nosso gênero de futebol, assim como eu creio que eles também vão respeitar os meus conceitos. E assim a gente vai poder seguir olhando para o Dourados, entendeu? Olhando para aquilo que o Dourados pode alcançar, entende? O Robson, é o seguinte, eu quero te dizer, de tudo que eu vi ontem, você bem nervoso, né? Hoje você está tranquilo e tal. O importante, meu amigo, é que você veio aqui, voltou, reconheceu o erro, pediu desculpas. Isso é muito bom, porque muita gente não consegue fazer isso, reconhecer erro, pedir desculpa. Isso é muito humano do seu lado, e eu acho que o elenco o seu elenco, os jogadores que trabalham com você, reconheceram isso e pediram para você ficar, conversaram com você. Eu acho que isso é muito importante e isso é um recado para todos nós nesse atual momento difícil que a gente vive. Errei, não pense 2 vezes, não, peça desculpa sim, é muito importante. Abraço para você e que você siga seu belo trabalho aí no Dourados. Obrigado, Hugo. Só para complementar aí o que você falou, Thiago, mais um minutinho, o que me deixou muito estressado, eu quero bater nisso, eu quero que isso fique bem claro, principalmente alguém, não sei, ligado, se é treinador, sei lá, se é treinador, se é torcedor, eu não sei, não foi ninguém da imprensa, que comentou isso com o meu presidente, o presidente do DAC, o Marcos, e isso irritou ele, me deixou muito irritado, que essa questão que parecia, né, alguém comentou com ele, parecia que nós tínhamos vendido o jogo da forma que nós jogamos contra o Operário. Então, eu acredito que esse foi o motivo, pessoal, que mais me desequilibrou. Porque, né, nesse momento que nós estamos vendo desses jogos, desses betting, onde tem gente fazendo resultado e ganhando dinheiro, isso não é uma realidade. A gente, se fosse dessa forma, nós estaríamos desmerecendo a nossa profissão, desmerecendo
a competição, desmerecendo o futebol em si. Isso não aconteceu. Então isso me deixou muito irritado. É uma pessoa que faz esse tipo de comentário, uma pessoa sem caráter, sem princípio, sem valores morais, coisas que nós temos, trazemos desde quando nascemos, da minha criação que eu tive com meus pais e meus avós. Então isso me deixou muito irritado. Talvez isso me descontrolou um pouco, mas a gente já conversou, já deixei bem claro para o Vigílio que a gente é passivo de erro, a gente, numa interpretação, às vezes, de uma mensagem, você pode ler algo que não é o que a pessoa está sentindo, mas o mais importante é que a gente, como adulto e como humanos que somos, reconhecemos os erros, nos desculpamos, nos perdoamos e seguimos em frente à vida. Robson Matos, é o Blank de novo, só para reforçar, quem falou para o Marcos Ribeiro que você vendeu, o Marcos Araújo que você vendeu o jogo, porque não conhece a gana do Robson Matos ter que vencer o Operário na situação atual, por tudo que você passou no Operário. Outra coisa, agora que você e o presidente conversaram, se acertaram, você pretende ter a sua organização que você imaginava, rodar a equipe nesses últimos jogos, para poder ter a melhor formação para o hexagonal final? Vamos lá, assim, só vou complementar para você para não dar muito mais pano para a manga, né? Essa pessoa, ela falou para o presidente que parecia, né, que a equipe tinha vendido a partida. Então, veja bem, irritou muito a ele, quando ele me passou isso, me irritou a mim também, né? Então, assim, a pessoa não falou que eu tinha vendido o jogo, mas ela deu uma indireta, parecia que o time, né, tinha vendido o jogo. Então, não direcionou um ou outro, né? Mas foi a gente no geral. É verdade, a gente jamais, o jogo do Operário, até pelo que eu passei, né, nesse ano aqui, antes de ir para o DAC, com a situação do Operário foi muito desagradável, eu gostaria, sim, de ter feito o resultado até para consolidar a nossa vitória, mas eles jogaram uma partida bárbara, foram excelentes, foram muito melhores do que a gente, e foi aquele dia que nada funcionou. A questão de rodar um grupo agora, nós não vamos ter mais tempo, né, Blank? Tem que começar agora a próxima fase, você vai ter que jogar com o melhor que você tem, e a cada 3 dias você vai jogar. Então, com certeza, de forma natural, esse revezamento vai ter que haver, porque eu acredito que será muito difícil ou quase impossível a gente manter um atleta jogando todas as competições, os 10 jogos aí, né? 10 jogos, se eu não me engano, ida e volta, quarta e domingo. É impossível, fisiologicamente é impossível, sem que haja lesões, né? Ainda mais eu que gosto que o time jogue intensidade. Então, consequentemente, a gente vai ter que fazer, né, um rodízio entre os atletas. Isso vai ser normal, natural, e a gente vai preparar de acordo com cada partida. Robson, olha, 2021 diz que as coisas iam normalizar, conversa fiada, porque quem estava bravo ontem no ar não era eu estava tentando acalmar, mas eu agradeço mais uma vez e vou repetir o que eu disse para você particularmente na nossa ligação. Todo mundo tem liberdade de falar na Rádio Futebol na Canela, até porque nós temos uma linha de dar espaço para todas as pessoas, democraticamente. Se ninguém ofender ninguém, se ninguém falar palavrão, vai falar quando quiser, como quiser, expor o que quiser. E agradeço pelo respeito que você teve conosco e com os colegas também da imprensa de Dourados em esclarecer essa situação, porque a gente conhece você muito bem, nunca tivemos problema com você, nem quando elogiamos, nem quando criticamos, na vitória e na derrota, você é igual, então, obrigado por nos atender mais uma vez. Só Robson, para um adendo final, para descontrair, quer dizer que ontem quase que a Rádio Futebol na Canela ganhou o comentarista? Eu sei que a minha aposentadoria já está garantida, né? Eu, quando parar com o futebol, eu acho que eu vou ter uma cadeira aí. Mas, dentro disso que o Thiago falou, eu que agradeço, porque o meu respeito por vocês da imprensa esportiva do Mato Grosso do Sul é muito grande. Eu sei da importância que vocês têm, eu sei aonde vocês podem fazer o nosso futebol chegar. É isso que muita gente não enxerga. Tem muita gente que tem vocês como inimigo. E na minha visão de educador, na minha visão de palestrante de futebol, vocês são a arma mais importante, uma das armas mais importantes, além do profissionalismo do gestor de futebol, vocês são armas mais importantes que nós poderíamos usar para fazer esse estado voltar a brilhar. A gente tem aí equipes na Série B, na Série C, na Série B, que um dia que está na Série A, entendeu? Então eu agradeço ao Thiago, a vocês todos por essa oportunidade de poder estar falando, e também as pessoas que vão conhecendo a gente vão entender que aqui
dentro dessa pessoa que muitas vezes parece ser chata, existe um ser humano que é passivo de erro, pode acertar, pode errar. E o mais importante, como disse, nós temos que reconhecer quando nós acertamos e que erramos e fazer um balanço, entender que nós somos temporais e precisamos melhorar a nossa forma de ser para um dia a gente ser eterno, né? Viver com o Senhor lá em cima. E para isso a gente precisa passar por essas fases aqui de crescimento, de aprendizagem respeitando um ao outro. Isso é o que mais vale, né? Abraço, Robson, valeu. Valeu, querido. Um abraço. Muito bem, tá aí Robson Matos e o presidente, obviamente, a gente abriu espaço para o presidente falar. O presidente já tá ao vivo, não? Vai entrar ao vivo, Marcos. Então deixa eu falar um negócio aqui pra falar. galera ouvir aqui. Ô Robson, se você vir pra equipe Futebol na Canela, você é bem-vindo. O problema é que você falou antes que você ia crescer mais. Só se for pros lados, igual o Thiago Lopes de Faria e o Fernando Blanc. Porque de futebol você manja, ele, mano. Ele perdeu 15 ou 20 quilos, não sei. É verdade. Agora ele quer tirar todo mundo. Rapaz, eu sou fitness, né, cara? Aonde? Aqui, ó. Ah, tá. Estamos Muito bem, agora são... lá com Dourados agora, o presidente Marcos Araújo está ao vivo conosco na Rádio Futebol na Canela. Marcão, boa noite, tá? Você tá mais calmo, Marcão? Você quer brigar comigo ainda, hein? Tudo bem, presidente? Não, eu tô super calmo, Thiago. Eu sou explosivo, né? Eu sou mesmo. Não tem lógica. É porque você perdeu do Operário. Quero ver quando você perder do Comercial, Marcão. Aí você vai cuspir a abelha africana, entendeu? Eu não tenho problema em perder pra ninguém, desde que no final eu seja campeão. Pra mim, pode perder 10 jogos. Ô Marcos, a gente tava conversando com o Robson há pouco, né? O Robson esclarecendo a reunião de vocês. Como é que foi? Foi tudo certo? Tá tudo em paz? Não, tá tudo em paz, Thiago. Na verdade, houve um grande desentendimento, né? Essa é a boa da verdade. E o que aconteceu só serve só pra rir mesmo da situação, porque são pessoas que querem colocar situações que não há, né? Em lugar nenhum. Ô Marcos, só para ficar claro, porque o que aborreceu muito o Robson, ele deixou claro mais uma vez, foi a mensagem que você recebeu, alguém insinuando que o Dourados teria entregue o jogo. Essa pessoa é do convívio seu, é da imprensa, é da onde essa pessoa? Essa pessoa não foi só uma pessoa, tá, Thiago? Ela foi várias pessoas que me passaram mensagem e duas pessoas dessas me passaram mensagem, são telefones que não tem CPF, assim, na verdade, né? Tipo, você vendeu o jogo, e a outra pessoa que me falou é uma pessoa que é do meio do futebol. Eu pedi nomes para ela, ela não me respondeu, mas falou com convicção que o jogo tinha sido entregue. Na verdade, isso não há possibilidade, desde a minha índole até a do meu técnico, entendeu? E a partir disso, essa pessoa também quebrou um elo que tinha comigo de amizade, né? Porque ela pensar dessa maneira é uma maneira muito incoerente de ver as pessoas, né? A pessoa é sua amiga, então, pessoal? É uma pessoa que não é só minha amiga, ela é uma pessoa que é amiga do futebol Suma do Você. O presidente Hugo Carneiro, nosso comentarista, está conosco, vai fazer uma pergunta para você. Ô, presidente, desculpa intervir aqui, mas não é seu amigo. Quem faz uma afirmação dessa, por mais que seja com raiva, ele se esquece que isso aí é gravado num celular ou numa mensagem, ele pode ser processado. Aí ele chora no tribunal depois, dizendo que você é injusto, entendeu? Então, assim, se tá gravado e você quiser levar à frente, você pode levar, porque a gente precisa fazer essas coisas para as pessoas aprenderem a parar com isso. Eu não vou levar à frente, porque, na verdade, assim, eu vou te explicar toda a maneira que desenrolou o andamento. As pessoas acham que eu sou o arquirrival do Águia Negra. Eu sou o cara que vai bater no Águia Negra. Na verdade, ela está totalmente equivocada. Por quê? O Águia Negra é o meu primeiro clube, para quem sabe, eu vendo uniforme de futebol. Foi o primeiro clube que eu vendi no estado. A minha amizade que eu tenho com ele em Vidal, ela é maior do que qualquer outra situação. A outra coisa, na diretoria do Águia Negra eu tenho vários amigos. É que aconteceu um imprevisto aqui, né, em Dourados, onde eu fui chamar um atleta para fazer entrevista no TV Globo, e em cima disso aconteceu um empurra, um disco me disse que eu fui lá bater no jogador do Águia. Isso não é verdade.
Isso é mentira, né? As imagens estão aí para se provar, e quando eu for chamado ao julgamento, as imagens mostrarão isso aí. Presidente Marcos Araújo, Fernando Blanc vai fazer a pergunta para você. Presidente, boa noite. Presidente, o que chegou até nós ontem é que o Robson teria entregue o cargo, o senhor aceitou, depois ele voltou atrás com pedidos dos atletas, o senhor não teria aceitado a volta atrás do Robson Matos. O que fez o senhor voltar atrás e aceitar a volta do Robson Matos? Deixa eu te falar em duas conclusões. Uma, o Robson estava muito nervoso, né? Na verdade, essa é a boa da verdade. Ele estava nervoso porque não tem nada a ver que melhores atletas jogar, não seja melhores atletas. Ele estava nervoso como eu estava nervoso na situação que falaram que a gente vendeu o jogo. A gente não vai vender jogo nenhum, que a gente precisa de dinheiro para isso, né? A gente precisa do nosso dinheiro honesto para trabalhar o dia a dia, isso sim, mediante aos nossos patrocinadores. É só isso. E se os patrocinadores não arcar com toda a despesa, eu como empresário faço isso. Quando o Robson me ligou e me comunicou, imediatamente eu falei para ele: Robson, esfria sua cabeça, porque de cabeça quente você não vai chegar a lugar nenhum. Ele falou: mas presidente, não, você esfria sua cabeça. Amanhã a gente se fala. Por quê? Porque no arco do momento, no arco da situação do que aconteceu, como aconteceu, que foi muito rápida, né? Isso aí eu comuniquei ele na sexta-feira, no sábado à noite, e isso já mastigou, já aconteceu o jogo, e ele já, você entendeu? Eu tomei até uma surpresa quando ele me retornou a ligação, porque normalmente eu estava doente, né? Passei 17 dias com Covid. Quem não sabe disso, eu cheguei a quase falecer por causa disso aí. Mas ganhei força uns 2, 3 dias e me recuperei, tá? Mas em nenhum momento o Robson Matos passou pela nossa cabeça em demiti-lo. Em nenhum momento. Ô, presidente, mais uma pergunta. É o seguinte, o senhor, pouco tempo, mas já conhece alguns bastidores entre Robson Matos e o Operário, entre Robson Matos e Estevão Petralas. O senhor, com conhecimento disso, ainda pensou em acreditar que o Robson teria feito o time entregar o jogo para o Operário, sendo que nós sabemos que o Robson Matos poderia perder para todo mundo, menos para o Operário. O senhor, algum momento, acreditou nessa história? Eu em nenhum momento acreditei nessa história. Em nenhum momento. Eu deixei bem claro para ele. Falei, a situação que tem vindo, que as pessoas estão falando, não vai em cima disso, porque são boatos. O Robson Matos, para ele ser contratado por mim, eu faço uma linha de raciocínio do que são as pessoas. Eu trabalho só com pessoas honestas. Eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar com pessoas que são diretas do que ela quer, do que ela exige, do que ela tem que fazer. Mediante a isso, se essa situação chegar a mim, como chega a outras pessoas que querem ter a mesma gana que eu quero, que é mudar o futebol sul-mato-grossense, ele intercalou imediatamente o que eu precisava. E em nenhum momento da minha trajetória, nem de agora, nem de antes, e nem de outros treinadores, nunca, em nenhum momento, foi passado que ele venderia um jogo, ou apostaria num jogo, ou faria uma questão que não seja de homem. Porque desde o atleta que eu contrato, até a comissão técnica que eu fecho, todos são rapidamente feito uma espinha dorsal, quem é a pessoa, como é, o que ela fez, como ela faz, você entendeu? Posso errar, isso pode acontecer, mas vai ser muito raramente. Abraçando o Franz Mendes e o Paulo Wagner em Dourados nos ouvindo, assim como o presidente Antônio Coca. Ô Marcos, ontem ele deixou claro que houve o pedido para que ele mudasse o time que jogaria ontem não era o que ele colocou em campo, e você disse para mim hoje que pediu para ele escalar os melhores. Se você não acreditou na história, por que o pedido para mudança do time em relação ao jogo com a Águia Negra? O pedido para sempre colocar os melhores, Thiago, eu sempre vou querer que ele coloque os melhores. Eu nunca coloca A ou B, ou Severino dessa maneira, dessa aquela maneira,
ou faça uma intercalação de jogadores, ou faça esse esquema de 4-2-2, ou 4-1-4-1, 3-5-2. Essa maneira é totalmente livre a ele o que ele fazer. Eu somente queria um time que seria o melhor que ele tivesse na mão. Por que eu queria isso? Porque o Águia Negra, para quem não sabe, né, é o bicampeão estadual. Ele, na meu entender, ele viria com força máxima. Ele viria para matar ou morrer. Então, com essa possibilidade de matar ou morrer, e eu tendo o meu time perfeitamente falando se estava bom ou não estando, o parâmetro que eu tinha em jogar em Rio Brilhante era assim: se o meu time consegue ganhar do Águia Negra com um time poderoso que eu acho que eu tenho, ou não tão poderoso a gente perde pro Águia Negra, imediatamente eu trago 3 ou 4 atletas rapidamente. Porque vai entrar num período onde errar vai ser a menor forma para ser campeão. Eu acho, meu entender, esse ano. Muito bem, olha, Marcos, obrigado mais uma vez por nos atender. O microfone, você sabe, sempre aberto, você sempre tem nos atendido e fala também quando quiser. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos e que vocês possam caminhar em paz aí, porque acho que a pior coisa que tem é você perder para você mesmo, né? E o Dourado já mostrou que não tá para brincadeira nesse campeonato. Não, a gente não veio para brincar. Quando eu falei que a gente ia entrar com os 2 pés no peito, a gente entrou com os 2 pés no peito. Mediante ao técnico, mediante aos jogadores, a comissão técnica, eu deixo sempre o livre aberto para eles fazer o que eles quiserem. A minha parte realmente sempre é correr atrás de patrocínio, é correr atrás de dar um bom profissionalismo para ele, com bons jogadores, com boa alimentação, com bons hotéis, com boa rouparia. Essa é a forma que eu penso pensar. Olha, Marcos, valeu demais. Vocês vão ganhar os 8 jogos dos 10. Vão perder só os 2 do comercial, porque o comercial é o maior, você sabe disso, vai ser campeão. Tô avisando antes, hein? Eu espero que você esteja enganado. Eu quero ganhar os 10. Valeu, presidente. Obrigado, viu? Um abraço. Tá aí, Hugo Carneiro, presidente, falando tudo. Eu acho que nós fizemos o nosso papel, mais uma vez, muito bem feito. Repercutimos o Robson Pistola ontem, calmo hoje, o presidente, todo mundo calmo hoje. Como diria o outro, nada como um dia após o outro, já disse o filósofo, né? E uma noite no meio. Assim, voltamos a lembrar que os problemas foram trazidos pelo próprio Dourados. Né? Ninguém aqui criou crise, né? Gol contra. Então, assim, mas foi bacana o Robson vir a público, externar o que ele pensa, e eu acho que ele tem razão de não ter interferência ali, quem escala é ele, né? O presidente também falou ali como é que ele faz, que ele deixa liberdade para os caras trabalharem, a caneta é dele, entendeu? Então, assim, ficou bem claro. Eu acho que foi só um mal entendido. Nosso amigo Robson estava nervoso ontem. É eu pedindo calma, né? O mundo não é o mesmo. É o fim do mundo. O mundo não é o mesmo. Agora, tem um detalhe também. Eu acho que foi tempestade em copo d'água. Porque nesse exato momento, daqui pra frente, do restante do campeonato, pode acontecer nada com o Dourados. Ele já fez o papel dele, que era subir e permanecer na primeira divisão. Se ele perder todos os jogos daqui pra frente, ele fez o papel dele, que é ficar na primeira divisão. Se ele for o campeão, é consequência de um bom trabalho. Um trabalho sério, de um bom trabalho, de uma competência no trabalho. Mas o Dourados, até o momento, já cumpriu o papel dele no Campeonato Estadual de 21. Tá, eu vou ser bem honesto e sincero, minha opinião, como sempre fui. Não. Se eles perderem os 6 jogos, o Robson vai ser cobrado porque ele foi... 10, né, agora? 10, 10, perdão. 10. É que hexagonal a gente coloca 6 na cabeça, mas é 10. Não, mas assim, eu tô falando em tese. dizer? Eu tô falando em tese, não na prática. Em tese. Não, então, mas assim, o Dourados, apesar de ser um time caçula, né? Mas a gente sabia do envolvimento ali, do jeito que estava aparecendo o time, não era time de segunda divisão, e entrou ali barbarizando no grupo, que é o grupo da morte. Então o contexto pro Dourados já mudou. Não é só, escapamos do rebaixamento e vamos se classificar. Agora é brigar pelo título, entendeu? E com um técnico como o Robson, e com o que o presidente externou ali, da maneira como ele fala em querer mudar o futebol, um bom passo, presidente, né? É ser campeão nesse primeiro ano, que é uma maravilha. Ia ser um sinal maravilhoso mesmo. Então, assim, se acontece do Dourados perder os 10 jogos, eu sou o primeiro a cobrar tudo.
tanto que o que o Robson disse, como que o presidente disse. Até por conta da primeira fase que foi feita. Não, e mas- a gente não pode esquecer que se o Novo não sobe, o Dourados era o candidatíssimo a cair pela história dos outros 3, né? É que não aconteceu, o Novo acabou sendo... Mas o fiel uma da balança coisa negativa. acontece, o Dourados não tem nenhuma obrigação desse ano de ser campeão estadual. Não, mas a questão é que a folha salarial do Dourados não é barata. Nós estamos com essa falsa sensação dele ser novato. Sim. A folha salarial dele não é barata, então não dá pra perder os 10 jogos. Aliás, eu acho que quem perder ponto pra Comercial, e vou repetir, acho que o União passa de fase, provavelmente vai perder o campeonato. Porque Comercial, com todo o respeito, a história do Comercial já me calou, porque eu achei que não passava de fase, mas é muito fraco. Fez um bom jogo ontem, fez. Significa que vai brigar pelo título? Acho que não. União Muito também é difícil. fraco, União mesma coisa, são times que estão em remontagem. Então, eu até naquele palpitômetro, acho que o Dourados vai ser vice. E acho que se o Águia Negra passar, galera, com todo o respeito, o Águia Negra passa de morto, o campeonato zerou. Né? Claro que vai ter que se corrigir pelo caminho. Eu só acho que nessa briga vou falar de polarização de novo. Eu fico contra o que tô fazendo. Que ficou 2 anos. Aliás, fazendo não, eu tô constatando, porque 2 anos seguidos foi Águia Aquidauanense. Águia Aquidauanense. Então se polarizou os dois ali. Eu acredito que o Costa Rica vem diferente. Eu também acho. Eu acho que eu ponho o Costa Rica no páreo. Não é possível que o Costa Rica não vai fazer diferente na segunda fase. Por não é causa possível. do Ito. Isso, por causa do item e por causa também da folha. São 600 mil reais. Não, tudo bem, mas E assim, já ainda- teve essa folha e não conseguiu chegar. Sim, Agora tem um treinador ali que pensa diferente. Você pode até contestar as maneiras hoje de jogar, tal, mas ele tem visivelmente o jeito dele de jogar e ele vai jogar o campeonato assim. E tá dando certo. se assemelha Tanto- com o Aquidauanense. Tanto que tomou, sim. Tanto que tomou um gol no campeonato inteiro. O grupo é ruim, não é problema dele. Não foi ele, não foi o treinador que escolheu o grupo, foi os dirigentes. Não dá pra reclamar isso. Agora, o grande senão vai ser assim, que tá todo mundo perguntando. E como vai ser quando o Costa Rica enfrentar o Dourados, o Águia Negra, o Aquidauanense, o Operário? Eu não sei, esses caras não conseguem nem se equilibrar quando jogam entre eles. Esse grupo tá um perde. Meu, que assim, ó, um time ganhar de 3-0 de um candidato à vaga ou de um classificado é estranho. Aí na rodada seguinte, esse que ganhou de 3-0 perde para outro postulante à vaga de 3-0. Ou seja, não dá pra você cravar. No começo a gente falava, por teoria, que o campeão e o vice teriam que estar na fase seguinte. Hoje já não dá pra cravar o Águia, que é o atual Sim. bicampeão, né? E aí, mérito do Operário? Não. Desmérito do próprio Águia que não consegue se firmar. sim. E é bem possível que o União se classifique com menos pontos que o Operário, se o Operário for desclassificado. O Operário pode chegar a 12, o União pode se classificar com 11. O que é um outro debate que seria muito interessante, a questão de nível. O grupo é mais difícil, o Operário, vamos supor que faça 12 pontos. Não pode não passar. E aí aquela discussão de distância, custos, vai dar um prejuízo para Águia Negra ou Operário que fica de fora? Com certeza, com certeza. E outra coisa, se desenhando o que está a se desenhar, vamos supor que o Operário passe e o Águia não passe, o Operário passa com o time do Comercial e com o União ser o mais fraco em restante dos outros. Eu acho que não, porque você deixar o bicampeão de fora, você tá à frente dos outros dois. Porque hoje, ó, qual que é a situação da segunda-feira à noite? O Operário não vai passar. Eu acho que é uma convicção disso, porque o Águia Negra eu acho que vai parir uma vitória quinta-feira. Acho que é o que todo mundo imagina. Se o Operário passar e o Águia Negra não, é um vexame atroz do Águia Negra. Eu não consigo cravar isso, Thiago, sabe por quê? Porque o Mauro, ele foi muito criticado nesses 2 vice-campeonatos do Aquidauanense. Eu ia falar Três Lagoas. Do Aquidauanense, né? Então assim, cara, sei lá, eu acho que da maneira como ele falou ali, ó, eu só vou deixar sem jogar quem não puder mesmo, ou tiver 2 cartões que ele falou ali, até a gente contextualizou do lance do pensamento do Robson e o dele, eu acho que o Aquidauanense vem babando. Vai vender. Se o Águia ganhar esse jogo, merece muito. O Aquidauanense não vai deixar barato isso não. O Águia vai ter que jogar muita bola lá em Rio Brilhante, como fez na final para ser campeão. Em Aquidauana. Perdão, em Aquidauana. Em Noroeste. Como fez na final para ganhar o campeonato e foi merecedor. E um Vai ter que detalhe, jogar bola, que até agora não fez. e um detalhe que nós vemos batendo nessa tecla, inclusive o Gilmar também é defensor dessa tese, fazer um gol no Aquidauanense é um parto.
Então, eu acho que a vida do Águia não será fácil quinta-feira. O Águia pode ir lá e desmentir a gente como a gente está sendo desmentido o campeonato inteiro. Não, Mas... e o Mauro foi feliz. A minha pergunta era assim, eu queria estar lá no vestiário do Aquidauanense essa semana para ver o que o Mauro falava para os jogadores do tipo, a gente tem 2 oportunidades para se classificar em casa. Só que se a gente perder pro Operário em casa, a pressão não vai pro Águia. Nossa, porque nós estamos em casa e vamos perder uma classificação com 2 jogos em casa. Então eu acho que ele deve ter falado ali, moçada, a classificação é hoje, contra o Operário. Primeiro que a gente vai bater o Operário e classificar, eles que se virem na última rodada, entendeu? Eu acho que o Aquidauanense agora, pensando, o Mauro pensa em dar ritmo, ver o time jogar um pouco mais folgado, sem muita pressão, mas eu acho que o Aquidauanense, o Águia Negra, perdão, vai ter que jogar muita bola quinta-feira para se classificar. E outra coisa, o Águia vai ter que vencer o Aquidauanense, porque o empate pode não dar a classificação pro Águia. Vai que o Operário encaçapa de novo. Chega a 12 pontos e aí vence no saldo de gols. Como tá o saldo de gols entre Águia Não, se vencer vai ficar na frente do Águia, se o Águia não vencer. Então, se o Operário vencer, o Águia empatar, vai ficar na frente do Águia. Desculpa, eu sei que o futebol tem essas peças assim e tal. Eu não acredito mais no Novo. Eu acho que o Operário vai ganhar. Não vai ganhar. Então é o seguinte, o que eu tô falando que o Águia ele tem que vencer. O empate do Águia. O Operário é a mesma coisa. Então, ele depende só dele. O Águia depende só dele. Só dele, tem que vencer. No seu galho ali, ó. O Operário tem que jogar o jogo dele, pensar em dar um quimba no Novo, mandar pra segunda divisão com a sacola cheia, entendeu? Lembrar um pouquinho aí das tretas de pais e filhos dos dois ali, mostrar quem que é o Operário de verdade, de história e tradição, como diz o hino, garra, amor e tradição, ganhar o jogo bem, acabou o jogo, quanto tá lá? Não tem que se preocupar com a Águia Negra e a Aquidauanense durante o jogo, tem que se preocupar em ganhar o jogo e depois acabou o jogo aí, beleza, vamos ver quanto é que tá lá. E como diz o Thiago, o futebol é coisa do capiroto. Até antes do término do jogo em Aquidauana, o Operário dependia só dele. Hoje não depende só dele. Ontem o Águia Negra só dependia dele. Se tivesse vencido ontem, estava classificado. Hoje voltou a depender só dele. Exatamente. Como o Aquidauanense também só dependia dele. dele. Ou seja, é um grupo, não é mais o grupo da morte. É um grupo neurótico. Sim. Bipolar. Um abraço pro Lucas Epomuceno, também pro Grande Tony Lucas. Montalvão. Show de bola, apito final. Pois é, fugimos do protocolo de novo. O protocolo bolha nosso do apito final hoje não foi possível igual ontem. Um abraço aqui, o Rafael. Pergunta aí na opinião de vocês. Quem que é o pior time? Essa bolha aí. Porque tem um conceito, um por um, e ontem hoje nós fugimos. Não, foi pro espaço. Foram fora do nosso protocolo. O Rafael, qual que é o pior time do MS atualmente? Pra mim, Coxim. o Coxim. Porque não conseguiu ganhar do Novo Operário. Coxim. Acho que... E vou te falar uma tá coisa. na Série B, inclusive. Eu tava lá em Coxim no jogo, né? Com a nossa querida co-irmã Sport MS, né? Porque eu tava lá. O Novo fez 15 minutos de jogo que eu nunca vi o Novo fazer nesse ano aqui, né? Antes já. Mas esse ano não. E 3-0 assim é cachapante, né? Tanto que eu pensava que viria um pouquinho melhor. Depois a gente conversou com o treinador do Novo, mas assim, mandos e desmandos. Santos também. É o Coxim, o Maracaju, Ponta Poranense, aí vai indo. Muito bem. Ô Hugo, a gente precisa ir embora, porque já são 18 e 19. Mas quem que é o melhor em campo, na sua opinião? De Aquidauanense 3, Operário Zé, pensa aí, em 15 segundos você responde, eu vou rodar a vinheta do conceito. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Pois não, seu Hugo, quem que é o melhor em campo? Rápido, rasteiro ou posso discorrer? Vai fazer igual o Paulo Anselmo, querer responder no outro jogo? É que eu queria ser um pouquinho mais Não, extenso. pode, o microfone é seu. Nós não temos horário para passar para ninguém. O sistema defensivo do Aquidauanense dá muita segurança para o time, né? Passa muito pelo Jaime, pelo Mauro Jeromel, e a defesaça que o Zé Augusto fez hoje ali, uma defesa... Eu era assim, eu era daquele jeito. Me lembrou, assim, ó, guardadas as proporções, é claro, não levem a mal, mas assim, que a câmera da TV, onde a gente viu, tava bem de frente pra gente, lembrou um pouco a defesa do Cássio lá na final, porque ele foi buscar com a mão trocada. O mundo não é mais o mesmo, ele tá elogiando o Cássio. Quando se necessita, merece elogiar, a gente elogia. Mas, pelo sistema defensivo forte do Aquidauanense, o Keverson, aniversariante de hoje, pôde
trabalhar pelo resultado um placar mais ampliado que o Aquidauanense teve a seu favor. A gente critica muito o Aquidauanense, que é sempre 1x0, 1x0, 1x0. Hoje foi 3x0 e o aniversariante do dia merece o prêmio de melhor em campo, por isso que eu falei que eu ia me estender um pouco. E o pior em campo? Ou fora dele, vou te dar uma colher de chá. Fora dele. Eu acho que fora dele. O sistema tático do Operário ali não me agradou. É o responsável então? A gente falava aqui em off, falava pro Fernando, o Operário precisa marcar. Se for marcar em cima, como tem feito, onde é que o Aquidauanense... Por que você tem que pensar quando você marca em cima? Onde eles escapam? Escapam tocando a bola ou em velocidade. Qual que é o sistema do Aquidauanense escapar? Velocidade. O Jô e o Keverson. O que aconteceu? O segundo gol, Jô e Keverson. Então assim, ou você faz o sistema de o Keverson dominar a bola, fazer falta nele, porque deixar ele sozinho, mano a mano, com os zagueiros, não dá, né? E foi o que aconteceu. Aí uma jogada ali com o Jô, o Keverson ali e o Pedro, eles foram e fizeram o segundo gol. Bem feliz o Keverson, aniversariante do dia. Vai ser papai, né? Já é papai. Ele colocou a barriga. Colocou, parece que vai ser papai, ou nasceu. Quer dizer que, na opinião do senhor, o Glauber Caldas foi ruim hoje. Foi, porque tipo assim, o sistema defensivo dele em casa, exceção a Águia Negra, né? 4x3. Em casa o time joga de uma maneira assim, legal. Fora de casa, o time deixa muito espaço. E foi o que aconteceu hoje, deixou muito espaço. E o Léo Mineiro perdeu um gol, depois o Keverson perdeu outro, cabia mais gols. E assim, a gente tirando aquele chute do Fagner, que foi maravilhoso, a defesa do Zé, sendo bem sincero, foi a única grande chance que o Operário teve, foi aquele chute a gol. Com o Fagner, né? Entrou pela direita, limpou pro pé esquerdo, muito bem. O Hugo Carneiro, 18-22 pra gente fechar, eu acho que a virtual desclassificação é óbvio que o Águia Negra tem que vencer o Aquidauanense. Se vencer, acabou. Mas a provável, não é certo, mas é provável que ocorra a desclassificação do Operário, para mim passa muito... a gente tem dito que o Operário é desequilibrado, né? Não é um time equilibrado. E me parece que a ideia do Glauber também não é uma ideia equilibrada. Passa muito pela maneira como o time jogou contra o Águia, escolha errada. Contra o Dourado já foi totalmente diferente. Hoje já foi totalmente diferente. Então, me parece que ele não tem muito a ideia do que fazer. E eu defendo que no Brasil, não é no Mato Grosso do Sul, é difícil você implementar uma maneira de jogo, que é o que o Ito Rock tá fazendo, eu gostando ou não, que é o que o Mauro faz, eu gostando ou não, é uma maneira de jogo que joga. Todo mundo sabe como é. E que às vezes dá título. Às vezes dá título. Como o Águia tem uma maneira de jogo, exatamente, como o Dourados tem. Também. O Operário, a gente não sabe a maneira de jogo do Operário. Me parece que falta ao técnico Glauber Caldas uma convicção e um norte de pegar e ir, e ele muda de acordo ao adversário. E não tá claro para os jogadores essa ideia. E às vezes atrapalha até o adversário, você viu o Mauro falando, né? Exatamente. Como é que ele entrou diferente, né? Tá faltando isso para ele, tudo bem, ele é novo como técnico, mas tá faltando esse norte para ele de equilibrar o que fazer diante de situações ou deixar muito definido uma maneira e essa maneira ser bem treinada. Não, e às vezes também, a ideia dele, o conceito dele é muito bom, mas às vezes as peças que ele tem não dá pra pôr em prática esse esquema que ele tá fazendo. Por exemplo, no segundo tempo ficou bem claro o espaço. Era uma avenida, cara. Era uma alegria. E outra, bicho, você pode chamar de antijogo. Keverson pegou na bola, derruba ele. A falta faz parte do jogo. Era assim que os times gaúcho, Paraguai e Uruguai ganhavam a Copa Libertadores. Quem que é o mais rapidinho ali, pegou na bola, derruba. Porque o Operário precisava ganhar hoje. Ganhando hoje, você ia fazer uma festa contra o Novo final de semana. Então ele não ganhou ainda, levou uma sacolada de 3-0. Então assim, tem algumas coisas que precisa passar pela cabeça ali do Glauber, e é difícil a gente falar isso até, mas tô falando minha opinião, e se ele não gostar, desculpa, mas é uma opinião sem querer ofendê-lo e não vou ofender, mas assim, como você falou, se existisse uma maneira do Mauro treinar a zaga do Operário e ele o ataque, eu colocava os dois juntos, mas não existe, entendeu? Então assim, tava muito adiantado, precisava marcar o forte do Aquidauanense e não conseguiu marcar. Que era o lado esquerdo, tanto com o Keverson e tanto com o Jô. Agora, não teve Tizil, hein? Não teve Tizil. E agora eu vou dar uma opinião. Você falou que depende das peças. Mas ele que escolheu as peças, junto com a diretoria. Certo? Então, ele é incompetente. Ele é incompetente, porque ele não consegue.
Ele tem uma maneira de jogar, um pensamento de jogar. E na hora de escolher as peças que ele acha que vai dar certo... Mas Fernando... Ele não tem como... Eu tenho um raciocínio assim, ó. Eu vou te falar, vou deixar bem claro. Porque hoje ele voltou naquilo que ele fugira na quinta-feira. Porque na quinta-feira não teve lançamento longo, não teve cruzamento excessivo. Hoje ele voltou tudo isso. Tá, não, mas assim, ó, eu vou te falar uma coisa que eu penso do futebol já há algum tempo. E eu acho que isso deu um reflexo no maior rival do Operário ontem. Muito do futebol... As ideias ali e tal, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução, já dizia o Titãs, né, na sua música. Mas assim, o treinador tem aquela ideia, ele coloca em prática, ele treina, mas ele chega pro cara e fala assim, lá tem um centroavante tal, ele se posiciona no segundo pau e vai lá e tal, treina, chega na hora do jogo, a jogada. Aí a gente fala, treinador burro. O treinador passou a semana inteira trabalhando. O problema pra mim no Brasil muito passa da falta de concentração dos jogadores. Mas Hugo, eu concordo com você nessa tese, mas vamos pegar o time do União e o time do Comercial, que a gente sabe que são times frágeis. Porque são jovens jogadores, eles não têm muito investimento. A gente concorda com isso, certo? Mas você vê uma ideia de jogo no Comercial, você vê uma ideia de jogo do União, você vê uma ideia de jogo no DAC, você vê uma ideia de jogo no Costa Rica, que você não gosta. Você vê uma ideia de jogo no Aquidauanense, que eu não gosto. Mas você não vê uma ideia de jogo no Operário para poder desenvolver. Só do Costa Rica eu gosto. Acho que eu e o Robert somos os únicos que gostamos da ideia ali do Costa Rica e elogiamos o Ito. É isso que quando eu falo que é incompetente para colocar, o time pode não vencer, o time pode jogar mal, mas mesmo jogando mal, você tem uma ideia de jogo, você vê o time bem postado. Hoje, de novo, ele correu o erro, então, o Glauber Caldas, de a sua zaga no segundo tempo, marcar adiantado, marcar no meio campo, igual aconteceu com a Águia. Mas é por isso que eu citei o Comercial, a gente fez o jogo contra o Três Lagoas, depois que o Comercial fez 4-1, na verdade, se você lembrar bem do jogo, o Três Lagoas deu de presente dois gols de pênalti pro Comercial, até peço desculpas que a imagem estava ruim, foi tudo no Lucas Paulista. Eu errei. Nós erramos. Eu errei e levei o erro. Não foi o Noturno. Foi o Lucas Paulista. E aí, assim, eles deram de presente 2, o Comercial resolveu devolver o presente, depois que estava 4-1. Você não via, assim, o Matheus tentou colocar os jogadores para girar ali, para ganhar um ritmo de jogo, o time do Comercial desligou. Aí depois eu acho que a conversa deve ter sido tão bacana e acalorada no vestiário, que ontem você via que todos os jogadores do Comercial estavam diferentes. Ou seja, era decisivo. Se num jogo decisivo você não consegue ser diferente, você não vai conseguir ser nunca. Então muito dessa responsabilidade que a gente joga nas costas dos treinadores, eu falo pra todo mundo, essa é a minha ideia de futebol. Muito os jogadores precisam resolver lá dentro. Porque orientados durante a semana eles são. Pode ser mal orientados também? Pode ser mal orientado, mas assim, o que acontece? É muito mais fácil hoje em dia cair no colo do treinador, que é um só, e mandar o cara embora, do que trocar um elenco inteiro, né? Mas quando acontece de bancar, vamos ser correto ao contrário. Quando acontece do Corinthians ser eliminado por um time que eu nunca tinha ouvido falar na Libertadores, lá com o Ronaldo, Roberto Carlos, e o cara resolve bancar, o cara que eu não gosto como presidente, mas ele bancou, que olha onde eles foram bater. Não quer dizer que vai ser regra que vai bater campeão mundial, mas só que é preciso às vezes chegar no jogador e falar assim, velho, a culpa também é sua. Mas também a gente fala, e eu discordo de você, nesse jogo você poderia ser mais eu acho que poderia ser mais pela chance de gol que teve o DAC contra o Operário, mas se lembrando que o DAC deu 2 pênaltis para o Operário. 2 pênaltis infantilíssimos que aconteceu. Eu preciso fazer uma correção aqui, porque se o Águia Negra empatar e o Operário vencer, não é saldo de gols não, tá? O Operário se classifica no número de vitórias, porque o Águia Negra tem 3 vitórias, e o Operário vencendo obrigatoriamente vai a 4. Então empataria em pontos. Obrigado ao Ademar Júnior que nos deu esse tino. E uma informação vinda do Noroeste agora, que o ônibus do Operário saiu apenas agora de dentro do estádio Noroeste, uma longa reunião no vestiário do Operário. Talvez, não sei se cobrar atitude ou postura, porque eu acho, não sei a impressão de vocês, não faltou postura, não faltou vontade, não faltou raça, faltou ideia, faltou mal qualidade. Posicionado. O Obina se matou de correr sozinho, parecia noivo abandonado no altar, a bola não chegava no Obina, o Vinícius que entrou... Vou lembrar uma outra coisa, eu falei pro Thiago, os caras falaram no time do Três Lagoas que o time é ruim, né? Não sei o que, o time é ruim. Aí eu falei pro Thiago, mas você viu, Thiago, como eles correm? Eles estão correndo errado.
Mas aí às vezes o torcedor ele fica nervoso e fala, faltou garra, faltou raça. Não é isso. Por exemplo, hoje, falar que faltou raça no Operário, não, eles tentaram. Eu achei que o time estava mal posicionado. E foram infelizes tecnicamente. E depois do segundo gol, então daí desabou, parece que foi uma tempestade. E outra coisa, dentro do campo. E essa reunião, e se for para cobrar o Glauber, se a diretoria tá lá cobrando o Glauber Caldas, o Glauber Caldas resolveu reunir os jogadores, mas se a diretoria for cobrar o Glauber Caldas, a diretoria tá errada, porque mas aí eu tenho uma outra informação, e aí de uma fonte seguríssima, e eu dou muito Água de respeito. Lindóia? Que o grupo, isso é uma informação de bastidor que chegou durante, quase no final da partida, que os diretores estavam moendo no grupo deles, grupo de WhatsApp, o Glauber Caldas. Mas vai por que fazer o quê? Vai fazer o quê? Tem que moer, não é o Glauber, é o presidente. É o Estevão que Petralas. quem bancou, e a informação é essa, quem bancou o Glauber Caldas, a continuidade, foi o presidente Estevão Petralas. Porque Não tem entendeu dinheiro. o Estevão, além da parte financeira, que não foi culpa do Glauber. A situação do ano passado, e ficou o Glauber. Agora, não adianta, o rapaz, ele tá fazendo um trabalho honesto dentro das possibilidades dele. Ele vai acertar e vai errar. É um E caminho outra que o coisa. Operário quis bancar. 3-0 pro DAC, só elogiaram os jogadores. Né? É pro Operário, contra o DAC, desculpa, ao contrário. O Operário 3, DAC 0, os craques. Isso, Craque, genial. Ninguém lembrou jogou do bem, Glauber. Ninguém lembra do Glauber. Não, Agora perdeu 3-0, isso que eu tô falando, É, Fernando. não, mas Quando eu no perde, é só o jogo, treinador. Quando mas ganha... no jogo, eu conversando com o Alves, estava do meu lado, o Alves jogou comigo, eu perguntei, Alves, pela primeira vez, nós subimos o E Glauber o Caldas, Alves foi feliz. Glauber Caldas colocar em prática tudo que ele pensa de futebol, o que nos agrada. O Operário que jogou contra o DAC é o Operário que o Glauber vende pra nós, que a gente compra. E que a gente abriu a jornada falando que queria que fosse a referência daqui pra frente. Mas não foi. Passa pelo Glauber, muito. Passa pelos jogadores, 100%. Pergunta pra você, Jean Lucas. O Operário pode ser eliminado na primeira... Pra acabar, tá? Prometo. 18h32. Eu também quero ir embora. Eu não gosto de vocês. Tem que comer ainda, O né? Operário pode ser eliminado na primeira fase, tendo semanas a mais de treinamento, vencendo 2 vezes o Novo, sendo que o principal rival pela vaga perdeu pontos na primeira rodada diante do Novo. Olha que roteiro. Aí eu pergunto a você, essas duas semanas, fizeram diferença ou estão fazendo diferença? Porque pra mim, tá? Na minha visão, ele tá tentando corrigir e remendar o pneu com o carro rodando. Calma, eu te apertei, né? Mas o torcedor manda aqui. Claro, Ele manda. o Problema seu em responder. Eu vou fazer uma outra versão. O atual bicampeão estadual joga no melhor gramado. Foi o time que teve um investimento não maior, mas um investimento bacana por consequentes anos. Tá tropeçando em casa. Ganhou só uma em 5. E deu ponto pro Novo, o único que deu. Então assim, eu já rebatizei esse grupo de... não é grupo da morte, é grupo de neurótico, porque, cara, todo mundo não quer ter a vaga. No finalzinho aqui o Aquidauanense deu aquela reequilibrada e foi lá e ganhou a vaga dele, faltando uma rodada para ele acabar o campeonato. Mas, seria assim, trágico ou cômico se isso acontecer? Tragicômico. Se o Operário não se classificar, tendo 2 semanas livres e com esse roteiro. Mas eu sabia que ia aparecer uma pergunta. Quem foi que perguntou isso? Jean Lucas. Ele tá morrendo de rir aqui. Jean Lucas. Jean, eu acho legal essa pergunta. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Obrigado por ter perguntado. Quem vai cair? Cara, é uma briga entre o atual bicampeão estadual e o detentor de maior título. Qual é mais trágico? Não sei, velho. Porque, é o atual bicampeão. É o atual detentor de maior título. Então, assim, E o atual bicampeão não vai querer perder uma vaga pro maior rival. O maior rival de todos os clubes do estado é o Operário. O Águia Negra pode perder 400... O Águia Negra é o comercial. Não, Concordo, como diz o Vladimir, da democracia corintiana. Não. O Águia Negra pode perder 400 vezes pro comercial. Mas o maior rival é o Operário. O maior rival Ninguém do quer perder pro comercial, sabe Operário. quem é? Se você for falar em freguesia, é o Aquidauanense. Sim. Ah, não, com certeza. Né? Sim. Mas agora, se, por exemplo, contra o Operário, até perde, daí ganha nos cartão, aí o comercial passa. Se não, mas... Pro Águia Negra é o comercial. Aliás, tem uma matéria hoje maravilhosa no Globo Esporte. Tem, sensacional. Daqui, do torcedor que fez a contagem dos cartões Sensacional. pra ajudar o Caio, né? Não, e num bom humor. Não, é verdade, não é Num sério. bom humor, assim. Sensacional. Cara, o futebol precisa muito disso. Às vezes eu me pergunto, peço pros amigos assistirem.
pra ver se eu não passei do ponto em algumas brincadeiras e alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que o momento que a gente vive hoje é importante a gente ter bom humor. Esse torcedor do Operário, cara, ele me tirou do sério, eu ri muito. Porque ele foi inteligente. Foi uma maneira dele cobrar o clube dele de uma coisa tão importante, inteligente. Que não faz o papel dele no clube dele, mas o que eu não quero dizer... ó, a braveza do cara. O torcedor foi mais elegante, entendeu? Não, o que eu quero dizer é que, pros clubes, a gente vê isso muito, quer vencer o Operário, qualquer clube. Quer vencer o Operário. O Operário é odiado no estado. O comercial não, mas odiado é um preço que o Operário. E a culpa não é do Operário, e sim das pessoas que comandam o Operário, dessa antipatia. Lógico. Porque a palavra é essa. Isso. Não é ódio, ou raiva, ou ranço. A palavra do momento é ranço, né? É uma antipatia. E há mais um pra você. O Marcelo da Silva, que foi citado diversas vezes pelo senhor. Sim, claro. Ele pergunta, qual será a maior decepção? Meu professor? Águia Negra ou Operário fora? A gente acabou de falar aqui agora. Eu acho que o Águia Negra. Não, no histórico geral, o Operário. Mas no momento atual, o Águia Negra. Então, mas aí a gente precisa... Não, agora. Momento atual. Contextualizar. O Águia Negra, o atual bicampeão estadual. Mas assim, lá no final, a gente vai lembrar o quê? Putz, o Operário, maior número de títulos dentro do ficou de fora. Então é muito complicado isso. Eu preciso ir embora. Precisamos ir embora, porque amanhã tem giro esportivo. Daqui a pouco tem São Paulo. Não, as perguntas podem chegar. Biscoito? Obrigado pelo carinho da audiência. Longo apito final, mas precisávamos, porque... Galera, nós tínhamos a situação do Robson esclarecer, a pedido do Robson também do presidente. O presidente, durante o nosso apito final, pediu para falar e vai falar. E nós precisávamos, porque o maior campeão está muito perto da desclassificação, ou ele, o atual bicampeão, nada mais que isso. Fernando, foi um prazer estar ao seu lado, 7 da manhã, de tudo um pouco. E amanhã o senhor fique 2, 3 horas no ar com o giro esportivo. Não, só meia hora. Hugo, valeu, um abraço. Quero dizer para vocês todos que ficam comemorando esses títulos que não valem nada, que o Volta Redonda é o líder do Campeonato Carioca, meu amigo. Bem, um abraço, Hugo Carneiro, valeu, obrigado a todos pela audiência. Fernando, passo para você fechar, minha parte concluída. Lembrando que quinta-feira, ambos os 4 vão jogar no mesmo horário. Águia Negra e Aquidauanense e Águia Negra no Norusca, 3 da tarde. Também o Novo Operário, 3 da tarde do Morenão. E vou fazer um baita elogio, parabéns à Federação de Futebol, parabéns mesmo ao Marcos Tavares e aos presidentes de Náutico e Seduc, de Náutico e Grêmio Santo Antônio, que mudaram as datas das finais do Sub-17 para não chocarem. Eu ouvi com falar essa que não é rodada no mesmo final. hora que eles jogam, não. É o quê? O jogo no Morenão é às 15 e o outro é às 3. É às 3. Entendi. As finais do Sub-17, quarta e sábado. E não terça e quinta. Parabéns à federação. Aumentou o intervalo entre os jogos, preservando a integridade física dos jogadores que já jogaram ontem em Aquidauana e em Então Chapadão o do Sul. senhor faz o Música Futebol e Cerveja sábado. Não, esse sábado é comigo, isso mesmo. Porque eu vou ter que fazer a final do Sub-17. Eu vou ficar só na música no sábado, porque sábado a gente passado aqui da percebeu. cerveja foi terrível. Um abraço, Hugo, até a próxima. Abraço, gente. Você tá com comigo Deus. que dia? Domingo, né? Eu não lembro. É domingo, inclusive tem uma camisa do comercial pra gente sortear verdade, no próximo domingo, correto? Verdade, o comercial comercialina aí, fique atento. A gente vai sortear uma camisa do Colorado. E lá pro Hexagonal a gente tem uma conversa com uma galera aí pra gente sempre, nos jogos do comercial, ter um brinde pra torcedor. A pergunta é fácil pra concorrer a camisa. Qual o valor da dívida do sacanagem? Qual o valor da dívida do rival? Vamos comer, né, gente? A dona Val fez guloseimas os senhores. Por favor, né? Por favor. Fernando, vou nessa. Repito, 3 da tarde, rodada final do grupo A, porque do grupo B, a rodada final será no domingo também, todos com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Um abraço, futebol, nossa paixão. Muito bem, estamos chegando no fim de mais uma jornada esportiva nesta segunda-feira. Segunda-feira trabalhamos como loucos. 1h30 só de apito final, mais que o jogo. Mas que isso? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A você da Regi News e também da Rádio Futebol lá da Rede de Dois Irmãos do Buriti. Amanhã, às 7 da manhã, de todo o pouco com o Thiago Lopes Faria. E eu volto às 5 da tarde com o Giro Esportivo, trazendo tudo desta rodada, da 9ª rodada. Deu Aquidauanense 3-0, Aquidauanense classificado. Agora, o Operário e o Águia joga a sua sorte. Tudo na quinta-feira. Quinta-feira tem mais jogo. E eu volto amanhã, 5 da tarde. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vou com o coração batendo, com a alma leve, cheio de emoção. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima.